Fala, nação, bora lá para mais esse corte top do Mengão. Todos os detalhes desse partidaço Flamengo e São Paulo, valendo a vaga na grande final da Copa do Brasil. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o seu like. Créditos de vídeo aí da ESPN, link está na descrição. Fique agora aí com esse vídeo top que eu separei. Flamengo e São Paulo, que jogam amanhã no Maracanã, 9h30 da noite. Primeiro jogo, 3-1 para o Flamengo. O Flamengo pode perder por 1 gol de diferença. Se o São Paulo vencer por 2 gols de diferença, a decisão irá para os pênaltis. Se vencer por 3 gols ou mais, estará classificado. E o Flamengo voltará amanhã ao Maracanã com o time considerado o principal, a força máxima, o time das Copas. Será a 8ª vez que o Flamengo entrará em campo com essa formação. Até agora, 6 vitórias e 1 empate. Qual é a formação? Deve ser essa aqui: Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Pedro e Gabigol, que estão aí há um tempo, principalmente o Gabriel, não jogou no meio de semana, não jogou no final de semana, eles vêm aí de um tempo de descanso, ou seja, o Flamengo vai com o time considerado o principalzinho para o jogo de amanhã. E assim, é o que se espera, porque o Dorival, ele nitidamente, né, deixou bem claro isso, que ele precisa de todo o elenco bem. Ele criou esse sistema do time alternativo, que é muito bom. Por isso o Flamengo está na frente aí, ainda sonhando com o título brasileiro, mesmo um pouquinho mais distante. E se ele poupou no final de semana, a maioria desses jogadores, né? O Everton Ribeiro começou jogando, depois saiu, o Arrascaeta entrou mais no segundo tempo. Pedro e Gabigol nem foram, né? Estavam suspensos, mas deixou Felipe Luiz de fora, jogou Léo Pereira e Davi Luiz porque não tinham jogado contra o Vélez. Então a minutagem diminuiu. Acredito que eles devam jogar assim também contra o São Paulo. E encarar com muita seriedade o jogo. O Rogério Ceni fez a mesma coisa. E o Rogério Ceni em desvantagem. Mas o Rogério Ceni foi muito feliz. Se eu tenho 5%, 10%, 20%, eu vou acreditar e vou até o final. No Campeonato Brasileiro não tem chance de ser campeão, mas na Copa do Brasil, um título que o São Paulo não tem, o Rogério Ceni optou por, num clássico tão importante quanto o Corinthians, poupar. Colocou mais no segundo tempo. Então o Dorival também está no mesmo caminho. Tem uma boa vantagem, não está garantida, porque contra o Vélez, que a vantagem era enorme, né? Eu estava lá com o Calçade. Ele teve essa atitude, manteve o time principal, o time A, na Libertadores. Então ele vai com força máxima, respeitando o jogo e principalmente o bom time do São Paulo. Assim, expectativa de um jogaço, porque tá todo mundo descansado e visando essa partida. E o Dorival, na sua gestão de grupo, até pelo aquilo que ele combinou com os seus atletas, ele mantém isso. Pois é, e aí, Calçade? Olha, eu vejo assim, a atitude do Rogério Ceni correta, perfeita. Eu acho que se desistir e passar isso, você senta ali numa coletiva e diz: isso aqui já era, você não pode ser treinador de São Paulo e de clube nenhum. Algum treinador que senta numa coletiva e diz que já acabou. Eu sei que é difícil e sei que quando você toma um 4-0, não é o caso, mas um 4-5, aí o discurso começa a ficar, né? Você parece louco, você falando o contrário. Mas você joga aí pela dignidade. O São Paulo é possível? É possível. Mas é improvável. Sim, entendi. Uma coisa é diferente da outra. Agora, no futebol, o Zinho passou por a vida dele todinha por questões assim, de jogos em que para muita gente era impossível, era improvável, o jogo já estava liquidado e ele saiu com a vitória dentro de campo. Então, assim, não se pode, minha visão, passar para os jogadores esse tipo de crença de que já era, hein? Vamos lá, vamos jogar, não vamos apanhar de muito. Acho que o São Paulo tem uma chance que é minúscula, mas é a chance que o futebol te dá. Esse negócio de futebol é complicado, né? Às vezes ele te engana.
como ele não é só a Libertadores Não, que o futebol é traiçoeiro. Então, cara, você tem que acreditar. Brasil, o que é, João? É Maquiavelli. Maquiavelli. Você tem que passar pro teu time isso. Você não pode pegar pro teu time, já levar teu time de cabeça baixa, falar, já era. Aí você tira todo mundo para apanhar bastante aqui. O brasileiro precisa melhorar? Precisa. Agora, eu, sou o Rogério, investiria o máximo que puder nas Copas. O máximo. Que é o jogo que o São Paulo pode acessar nesse momento. O Brasileirão não é mais para ele. E olha, Brilho, que ele começou o foco bem direcionado para o Brasileirão. Sim. E o Brasileirão foi esvaziando e... Porque na Copa Sul-Americana ele foi botando o time reserva, né? Sim. Porque as primeiras fases o São Paulo foi passando de barbada, né? Era pule de 10. O São Paulo era barbadaça no começo da Sul-Americana. Na Copa do Brasil veio que meio que assim, né? Veio meio que cambaleando, mas América chegou. Mineiro sofreu para passar. Não, E outros mais, né? não foi brincadeira, não. Depois foi lá, sofreu de novo para passar lá no Ceará. Não foi? Isso na Sul-Americana, né? Então, por isso que eu estou falando, tanto numa Copa como na outra. Existem dificuldades. Agora, o São Paulo sabe que ele não tem elenco e não tem time para ganhar Campeonato Brasileiro. Pascoal, em cima disso que você está falando, até para enriquecer os comentários dos amigos, hoje o Rogério começou a treinar no CT da Barra Funda e a equipe do São Paulo que deve jogar amanhã é a seguinte: Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick, Luciano e Caleri. Esse é o time do São Paulo, provavelmente. É o que tem de melhor em tese. Porque alguns torcedores vão questionar. A tese é legal, porque começa com o Jandrei no gol, né? Então, Jandrei, porque o Felipe Alves já jogou pelo pode. Juventude, a Copa do Brasil não pode atuar. né, a única opção. O Igor Vinícius, para mim, subiu de nível, tem melhorado, principalmente no apoio, na fase ofensiva. O Alisson foi um jogador muito importante taticamente contra o Atlético Goianiense, funcionou muito bem, ele e Patrick abertos pelo lado. Então, é um São Paulo que depende muito do Flamengo, de como o Flamengo vai se mobilizar para esse jogo. É difícil dos dois lados. Calçade citou a situação do São Paulo no Brasileiro, é desconfortável. 5 pontos da zona do rebaixamento, com uma final de Sul-Americana pela frente, enfrenta 2 concorrentes diretos na próxima rodada, Ceará e Avaí. Então, é uma situação que inspira cuidados. E aí você vem de uma classificação sofrida nos pênaltis, desgastante na Sul-Americana, volta para o Brasileiro num clássico e mesmo com time misto, te exige. E para entrar com tudo, para jogar a Vera 100% no Maracanã... Está grandão, hein, Breisler? Porque ele tem 2 resultados que, os caras estão assim, ó o tamanho dos caras. Cresceram, Pascoal? Os caras estão assim, ó. Os caras estão gigantes, meu senhor. Não, mas você... Pô, do jeito que classificou. Você viu a festa que a torcida fez naquele jogo do Atlético Goianiense? A torcida parecia estar em êxtase. No jogo do Corinthians, com um time que não era nem o titular. Então... Puxa vida, o time do São Paulo vai chegar grandão contra o Flamengo. Aí no Maracanã. Contra o Flamengo. Lotado. Ou menos pressionado, vamos dizer assim. Na minha cotação, é 85 para o Flamengo, 15 para o São Paulo. Então, até grande. Tá? Tem 15, grande, tem 15. Mas é por... Até grande. Sabe por quê? Porque é futebol. E no futebol as coisas podem acontecer. A gente não sabe. E é por isso que depende do Flamengo. Exatamente. Porque se o Flamengo entra com mobilização de um jogo de semifinal, de Copa do Brasil, para jogar no auge da sua intensidade, é muito difícil para o São Paulo. Pelo que o Flamengo joga, pela diferença de qualidade técnica. Então, e é difícil para o lado do Dorival também conseguir que esses caras encarem o jogo com a seriedade necessária. Que por mais que seja o São Paulo, por mais que seja uma semifinal de Copa do Brasil, há uma vantagem muito considerável para o lado do Flamengo. Sim, mas Pedro e Gabigol já estão descansando até um tempão. Sim. Os caras estão confortáveis. O Gabigol jogou a última vez há 10 dias, Pascoal. O Everton Ribeiro saiu de campo contra o Goiás, vendo a imagem dele, preocupante. Né? Ele passou mal na concentração, teve uma indisposição. O santo e debochado, o Arrascaeta, está com uma dor no pubis. A gente não sabe se ele vai ter suporte para 30, para 25, para 40 minutos. Aí sim o Dorival pode agir, né, pensando objetivamente na situação do jogador. Aí é a hora de agir com a vantagem que ele tem.
tem uma vantagem no primeiro jogo. Passei para o meu time as mensagens de que isso é muito sério, tanto que vão os titulares. Agora, Arrascaeta, forçá-lo desde o início, vale a pena ou pode complicar um pouquinho a vida do Arrascaeta? Porque é o seguinte, ele tem que pensar em decisão de Copa do Brasil, que ele pode passar, tem tudo para passar, e tem decisão de Libertadores da América. Eu olharia lá na frente, decisão da Libertadores, e venho aqui alternando as escalações do jeito que ele acha que deve antes fazer. Da decisão da Libertadores, se passar amanhã, 12 e 19 de outubro... É isso aí, nação rubro-negra. O que você acha para essa partida? O que esperar dessa partida? Flamengo aí tem tudo para estar em mais uma final aí da Copa do Brasil, né? O que você acha? Coloca nos comentários sua opinião, se inscreva no canal, acione o sino, deixe o seu like e até o próximo vídeo.